Mais uma vez nós estávamos certos. Eu te avisei ontem que esta ligação de Bolsonaro para dois irmãos da vítima de assassinato, Marcelo Arruda, petista, que foi executado por um bolsonarista, por motivações bolsonaristas em sua festa de aniversário, era um uso político covarde, grosseiro. Te falei, Bolsonaro tá ligando para esses dois irmãos que nem na festa de Marcelo estavam, porque vai usar esses caras como novos Hélios Negões aí, para tentar desmentir, tentar tirar a atenção da população de que a culpa por essa morte é uma responsabilidade ideológica de Bolsonaro. Levando esses irmãos para lá, ele estaria de alguma forma doentia na cabeça só de bolsonaristas se eximindo dessa culpa. Eu disse isso pra você e agora eu vou mostrar pra você que não sou mais apenas eu dizendo. Nessa publicação você vai ver uma matéria, uma entrevista feita com a viúva de Marcelo Arruda. Sim, ela falou e disse que acha um absurdo, que ela nem sequer sabia dessa entrevista, que ela não autorizou com que nada disso acontecesse. Eu te falei, não faria sentido. E olha, hoje que eu descobri que são dois irmãos homens, entra mais uma vez outra máxima bolsonarista nessa história. Pulou a mulher sem relevância, né? Nós sabemos que o Bolsonaro deixou de falar com a mulher porque ela não é dominada, porque ela não é gado, porque ela sabe quem é Bolsonaro, mas não apenas. Tem que ter o temperinho bolsonarista. Não falou com a mulher, foi falar com dois homens, que nem são da história, mas ela apareceu. Ainda bem que temos veículos de imprensa, como disse Bolsonaro, de esquerda, só que nunca foram, para poder trazer essas matérias para nós. Eu vou mostrar para você as falas dela, as respostas dela, desqualificando completamente essa tentativa estapafúrdia de Bolsonaro. Mas antes, vou pedir para que você se inscreva no canal, sente o dedo no like, para que, se você é contra toda essa patifaria, se você tá enojado, se você sente ânsia de vômito, se inscreve. Aqui são 600 mil pessoas como você não tá sozinho. Quase 600 mil, só falta você. Se inscreve, é de graça aqui embaixo, botão inscreva-se, sente o dedo no like, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário para nós. Conta o que você acha dessa história toda. Agora vem dar uma olhadinha aqui, ó. Um absurdo, diz a viúva, sobre o diálogo que Bolsonaro teve com os irmãos petistas da vítima de execução, né? A viúva de Marcelo Arruda, militante petista assassinado no sábado, dia 9, por agente penitenciário bolsonarista, ficou surpresa ao saber que o presidente Bolsonaro conversou por chamada de vídeo com os irmãos da vítima. Disse ela aqui, entre aspas, absurdo, eu não sabia. No diálogo, Bolsonaro convida os irmãos de Marcelo Arruda, Luiz e José, que são simpatizantes do presidente, a viajarem até Brasília para que participem de uma coletiva de imprensa que aconteceria na quinta-feira. Bolsonaro reclama que a imprensa, quase toda ela de esquerda, como diz Bolsonaro, atribuiu a culpa do crime a ele. E é inacreditável como o Bolsonaro segue mentindo. E mente para os irmãos que aceitam a mentira. Essa imprensa de esquerda, né? É um ignorante completo e que engana seus seguidores, engana. As empresas são conglomerados, tem capital aberto na bolsa, como poderia ser de esquerda? É um absurdo. Aspas aqui ainda para a viúva. Os irmãos de Marcelo não estavam na festa. Não teriam como concordar com o que o presidente falou, questionou Pamela. A viúva diz que, apesar de ter posição política divergente do seu marido, sempre respeitou os irmãos e eles sempre conversaram. Um deles, Luiz, foi quem providenciou o local para a comemoração e o aniversário. E só não pôde estar presente porque teve um problema de emergência para resolver em outra cidade. Mas a mulher dele estava no aniversário. Com o irmão José, Marcelo não tinha muita ligação. Não imaginei que o Bolsonaro chegasse ao ponto de deturpar a real história, dizer que o cara não foi por motivos políticos lá. Lamentou Pamela, claro. Então, por que ele foi? Se a gente não conhecia ele, se a gente não sabia quem ele era. Ele tirou a vida do meu marido porque Marcelo era gordo, barrigudo? Óbvio que foi por motivo político. A viúva do petista diz que não vê motivo para ir a Brasília, a não ser que seja para fazer alerta a Bolsonaro. Aspas aqui para ela. Só se for para avisar ao presidente que ele está invertendo os papéis, invertendo a história, culpando a vítima. O cara invadiu a festa e agora a culpa vai ser do Marcelo? Pergunta ela. Então,
você veja que o Bolsonaro, as falas dela são condizentes com o que a gente já estava dizendo aqui. O próprio Bolsonaro aparece no cercadinho colocando a culpa no Marcelo, repercutindo uma fake news que foi gerada pelo gabinete do ódio, aquela de que o Marcelo teria jogado uma pedra e por isso teria provocado o homem, pai de família, que foi lá defender o seu bebê. Vejam só como o Marcelo poderia ter jogado uma pedra num carro com o bebê, que absurdo! Eu voltaria lá e mataria também todo mundo. Como se isso justificasse. Além disso, não é desculpa, não é verdade. Ainda que isso justificasse, não justifica, isso não é verdade. Porque no vídeo você vê claramente que este assassino chega na festa com o som alto, segundo testemunhas, no vídeo não tem áudio, gritando, o som alto ligado, Bolsonaro, músicas de apoio ao Bolsonaro numa festa petista, fica lá, dá ré no carro, vira. Depois de provocar bastante, o Marcelo Arruda vai até ele e arremessa algo na janela da frente, no motorista, do lado do motorista. Portanto, não tem essa de mulher e não tem essa de bebê. Ele acerta o motorista. E até o jornal já desmentiu que seria pedras, e ainda que fosse, era apenas lama. Mostrou o canteiro onde Marcelo Arruda enfiou a mão no vídeo e arremessou no assassino, era lama. Segundo testemunhas, Jorge chegou gritando palavras de ordem em defesa do presidente Bolsonaro. Neste momento, pelas imagens do circuito de segurança, dá para ver que Marcelo apanha alguma coisa e joga em direção ao carro de Jorge. Era um punhado de terra retirado desse canteiro. E essa terra aqui, ele fez esse movimento aqui e jogou terra no cara. Podem fazer uma perícia, se alguém falou que o Marcelo jogou pedra no carro dele, faça uma perícia no carro do cara e aponta onde acertou a pedra. E ainda assim, não tem nada a ver com o bebê, porque o bebê tava na cadeira de trás, assim esperamos, né? Na cadeira de trás. E eu tenho um carro igual aquele. Um bebê numa cadeirinha, ele estaria longe da altura de ser acertado por uma janela. Diz aí, você senta o seu bebê no seu carro, ele fica com a cabeça pro lado de fora da janela, alguém jogar uma pedra daquela distância na horizontal consegue acertar o seu bebê lá no fundo? Comenta. Além disso, ele jogou foi na frente, não foi no bebê, foi no pai. Foi no pai que estava cometendo ali uma injúria, estava ali infernizando, estava ali incomodando. A jogada de lama nem chega à altura de você invadir a festa de alguém e ficar infernizando, se é para disputar provocações. Mas o bolsonarista, defensor da sua família, não é mesmo? Dos costumes, dos ideais bolsonaristas, vai lá, desce e executa todo mundo e acha que tá tudo kit. O Bolsonaro endossa essa tese. Vamos parar aqui comigo para conversar. Se fosse uma pedrada, se alguém te der uma pedrada, o Bolsonaro tá endossando. É pra ir lá e meter fogo. Mas não tá endossando. Então, se não tá endossando, tira essa história da conversa. Tá tentando amenizar? Quer dizer, então, que existe uma balança, uma matemática. Veja, executar as pessoas com arma de fogo vale 1000 pontos. Mas se a pessoa tiver provocado antes, com uma pedrada, tira 900 pontos, fica só 100, é isso? Tem agora uma espécie de atenuante, se você executar uma chacina, entrar numa festa e fizer uma chacina, tem atenuantes? Porque eu desconheço essa existência. Bom, essa é a realidade, tá? Esse assassino, esse crabo, esse terrorista, fez isso gritando ideais bolsonaristas. Não é por acaso, como eu já disse em outro vídeo, não é uma morte política. Por exemplo, não é o militante do Ciro Gomes que cometeu um assassinato, um estupro, uma violência, e nós estamos aqui tentando dizer que o Ciro Gomes não presta porque tem um militante dele que é assassino. Com certeza deve ter algum militante petista que já matou alguém, já fez coisa absurda, um crime. Não é esse o ponto. O ponto é que os ideais bolsonaristas são esses. A propaganda política do Bolsonaro é essa, é a da morte. É exatamente essa. E por isso nós estamos dizendo, Bolsonaro não serve para nada. Nem principalmente para ser presidente, porque é isso que o Brasil se torna com ele na presidência. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, comente, deixe a sua opinião. Deixe a sua opinião. Você está sendo convencido por essa narrativa bolsonarista idiota? Está tentando jogar para debaixo do tapete uma morte. Nem a morte muda a consciência do Bolsonaro de que ele tem que parar e respirar, parar de disseminar esse ódio. Nem isso. Se 600 mil mortes da pandemia não mexeram com a consciência dele, o que vai ser a morte de um militante petista, né? Comenta. Deixa sua opinião pra nós. A gente volta mais tarde. Um abraço e até mais. Fui.